primeira lei da termodinâmica. Ela constitui-se no princípio da conservação de energia. E a gente trabalha com sistemas previamente identificados, né? E dentro desse sistema, a energia dele vai ser constante, sendo que a energia ela não pode ser criada e nem destruída, apenas transformada. A primeira lei da termodinâmica relaciona a energia interna de um gás, o trabalho realizado ou sofrido por ele e o calor trocado com o ambiente. Lembrando que a energia interna de um gás está relacionada, associada aí à variação de temperatura, né? Para que você varie a energia interna de um gás, tem que haver a variação de temperatura. E o trabalho realizado ou sofrido, a gente analisa a partir da variação de volume. Então, a primeira lei nos diz que o quê? Que o calor trocado com o ambiente, o Qzinho aqui, ó, ele vai ser igual a trabalho mais a variação de energia. Então, todo calor que o sistema recebe ou cede para o ambiente, ele vai ser a soma entre o trabalho realizado ou sofrido mais a variação da energia interna do gás. Então, existem algumas maneiras de aumentar a temperatura e, por consequência, a energia interna de um gás, né? A primeira é aquecendo o gás, que é a mais óbvia, né? E uma não tão óbvia assim é realizando trabalho sobre o gás, comprimindo, né? Se a gente comprimir o gás, há a possibilidade de aumento de temperatura. Mas uma observação é importante ser feita, que a compressão, em alguns casos, não leva a um aumento de temperatura. E a gente tem uma convenção de sinais que é importante a gente analisar. Por exemplo, quando a variação de energia interna é positiva, a energia interna do sistema aumenta. Quando a variação da energia interna é igual a zero, a energia interna mantém-se constante. Então é uma transformação isotérmica. Quando a variação da energia interna é negativa, menor do que zero, a energia interna do sistema diminui. O calor. Quando o calor é maior do que zero, o sistema recebe calor do ambiente. Quando o calor é igual a zero, é uma transformação adiabática, né? Então o sistema não troca calor com o ambiente. Quando o calor é menor do que zero, o sistema cede calor ao ambiente. Quando o trabalho é maior do que zero, o sistema realiza trabalho, então o gás está se expandindo. Quando o trabalho é nulo, nem o sistema nem o ambiente realizam trabalho. Então quer dizer que é uma transformação isovolumétrica, né? Então o volume se mantém constante aí. Trabalho menor do que zero, o sistema sofre trabalho. Então o gás está sendo comprimido. Então as transformações gasosas. A gente vai ter a transformação isotérmica, a temperatura constante, a transformação isovolumétrica, a volume constante, a transformação isobárica, a pressão constante. Até agora nada de novo, porque a gente já viu isso na Lei Geral dos Gases, né? Esses tipos de transformações. Mas agora aparece uma nova aqui, que é a transformação adiabática. É quando esse sistema está isolado termicamente. Então vamos lá. Transformação isotérmica, quando a gente tem a temperatura constante. Se a temperatura é constante, não há variação de temperatura. Então a variação de temperatura é igual a zero. Isso implica, né, que a variação da energia interna também vai ser igual a zero. Então, pela primeira lei da termodinâmica, que é Q igual a W mais ΔU, a gente tem ΔU igual a zero, então o Q vai ser igual ao
trabalho. Então a gente tem todo o calor aí sendo transformado em trabalho, né? Aqui tem a representação de um diagrama PV, onde a gente tem transformações isotérmicas aqui, né? Lembrando que aqui a gente tem a isoterma, aqui tem temperatura 1, temperatura 2, a temperatura 2 é maior do que a 1, né? Então está nesse ponto 1 aqui, onde tem uma pressão 1, um volume 1. Acontece a transformação em cima da isoterma, né? Quer dizer que aqui a temperatura não se altera, né? Mas aí a gente tem a pressão se alterando para uma pressão 2 e o volume se alterando para um volume 2. Então, essa é a representação da transformação isotérmica. A transformação isovolumétrica, quando a gente tem volume constante. Tendo volume constante, não há variação de volume. Não tendo variação de volume, a gente tem que o trabalho será nulo. Então, pela primeira lei, Q igual a W mais ΔU, W sendo zero, o Q vai ser igual à variação da energia interna, ao ΔU. Então, todo o calor trocado entre o sistema e o ambiente é convertido em variação da energia interna. A volume constante, a quantidade de calor, a gente chama ela de QV. E pode ser calculada por QV igual a M vezes CV vezes ΔT, onde o CV é o calor específico do gás a volume constante. Aqui a gente tem a representação no diagrama PV, uma transformação acontecendo entre duas isotermas aqui, saindo de um ponto 1 aqui, onde tem uma pressão 1 e um volume 1, chegando até um ponto 2, onde vai ter uma alteração de pressão, passa para uma pressão 2, mas o volume se manteve constante e a temperatura foi alterada, passou da temperatura 1 para uma temperatura 2. A transformação isobárica. Transformação quando a gente tem pressão constante. Quando a gente tem a pressão constante, não há variação de pressão. Isso implica que tanto a temperatura como o volume variam. De acordo com o nosso diagrama PV aqui, a gente tem o ponto 1 aqui e a transformação ocorrendo até que ele chegue no ponto 2. Então aqui eu tenho uma temperatura 1, uma pressão 1 e um volume 1. Ao realizar a transformação, ele tem uma temperatura 2 diferente da temperatura 1, um volume 2 diferente do volume 1, mas continua com a mesma pressão. Beleza? Então, pela primeira lei da termodinâmica, não há simplificação possível para ser feita aqui, né? Então, o Q vai ser igual a W mais ΔU. Então, a pressão constante, a quantidade de calor, o Q, a gente chama ele de QP, né? E pode ser calculado igual a QP igual a M vezes CP vezes ΔT. E CP é o calor específico do gás à pressão constante. A transformação adiabática ocorre quando o sistema é isolado termicamente. Então, o sistema não troca calor com o ambiente. Então, o Q é igual a zero. Só é possível quando o sistema estiver isolado termicamente ou de forma aproximada, se a transformação ocorrer rapidamente, muito rapidamente. Pela primeira lei da termodinâmica, Q igual a W mais ΔU, o Q sendo zero, vai ficar que o trabalho mais o ΔU igual a zero. Então, eu tenho que a variação da energia interna é igual a menos o trabalho. Aqui a gente tem o gráfico de um diagrama PV. Então, aqui ó, a transformação está entre duas isotermas, né?
Então essa curva de transformação adiabática, ela encontra-se entre duas curvas isotérmicas. Na transformação adiabática, o sistema tem sua energia interna alterada por meio do trabalho realizado por ele ou pelo ambiente. Então, no caso de uma compressão gasosa, que é esse caso aqui, a gente está com um volume maior e vindo para um volume menor, com aumento de temperatura, né? T1 passando para T2, T2 é maior que T1, a gente vai ter que esse trabalho é negativo, ele é menor do que zero. Então, menos o trabalho vai ser maior do que zero, o que implica que a variação de energia interna vai ser maior do que zero. Então, para transformações adiabáticas, vale a lei de Poisson, que é P1 vezes V1 elevado a gama é igual a P2 vezes V2 elevado a gama. Então, sempre que eu pegar P vezes V e o V estando elevado a gama, isso sempre vai ser uma constante. Então, o coeficiente gama é chamado de expoente de Poisson e dado pela razão entre os calores específicos, a pressão constante e a volume constante. Esse coeficiente, então, fica sendo Cp sobre Cv.